Você já ouviu falar em dividendos? Se você acompanha o mercado de ações, já deve ter ouvido falar deles. Talvez tenha até escutado que ações boas são as que pagam bons dividendos. Mas será que é mesmo assim? Essa resposta a gente vai te dar mais para o final desse vídeo. Antes disso, vamos falar sobre o que são e como funcionam dividendos. Eu sou o Daniel e hoje a gente vai passar por esses assuntos de um jeito bem explicadinho, ou melhor, din-din por din-din. Começando do começo. Quando você compra uma ação de uma empresa na Bolsa de Valores, você vira acionista dela. Isso quer dizer que você também é sócio e dono de um pedaço do negócio. E aí vem uma pergunta importante. O que você espera quando entra num negócio? Provavelmente você vai responder que espera que o negócio dê certo e que se você vender a sua parte para outra pessoa lá na frente, receba um valor mais alto do que o que você investiu. Agora, se você continuar no negócio, quer que ele dê lucro de forma consistente, recebendo uma parte desses resultados, de preferência em dinheiro. Para exemplificar, se você e um amigo resolvem montar uma pet shop juntos, provavelmente vocês querem que ao longo do tempo a pet shop consiga pagar todos os seus compromissos, cobrindo qualquer prejuízo e se valorizando como empresa. E querem também ter lucro. Para quê? Para reinvestir e fazer expansões com o objetivo de valorizar o negócio, para guardar parte dele como caixa da empresa ou simplesmente para distribuir para a pessoa física de vocês. O mesmo raciocínio da pet shop vale quando se compra uma ação na bolsa. O que se espera na compra de uma ação é que, o preço da ação suba, fazendo com que a grana que foi investida nela passe a valer mais, para que você tenha lucro se quiser vender. E 2, que a empresa consiga atender todas as necessidades do próprio negócio, gerando lucro suficiente para que uma parte dele seja distribuído para você, acionista. E essa segunda parte a gente dá o nome de distribuição de dividendos. Aliás, é bom saber que dividendos são um dos tipos de proventos. É um termo estranho, mas muito usado no mercado de ações. Em uma definição formal, a gente pode dizer que proventos são direitos ou benefícios oferecidos para os investidores. Quando se fala em direitos e benefícios, já dá para ver que por mais que a gente esteja acostumado com a distribuição de dividendos em dinheiro, ela também pode acontecer de outra forma. Em alguns casos, por exemplo, o pagamento é feito em ações. E sobre os investidores, eles podem ser os acionistas de uma empresa, como no caso da pet shop e das empresas listadas na bolsa, ou então cotistas de fundos que investam em ações. Por lei, todas as empresas que negociam ações em bolsa têm que definir um percentual mínimo do lucro líquido ajustado que vai ser distribuído todo ano aos acionistas. Lucro líquido ajustado? O que é isso? Resumindo, é o resultado da empresa depois de pagar todas as despesas com o funcionamento e também com os impostos. Além disso, se a empresa ainda contabiliza prejuízos do passado, eles devem ser abatidos desse lucro ajustado. Aliás, se por um lado os dividendos estão previstos como uma obrigação da empresa, por outro, para distribuir dividendos, elas têm que ter lucro. O que já é meio intuitivo, né? Mesmo fora da bolsa, lá no caso da pet shop, se você tiver prejuízo, não haverá nenhuma distribuição. Sobre a frequência dos pagamentos, as empresas em geral pagam anualmente, mas dependendo da política da companhia, pode ser mensal, trimestral ou mesmo semestral. Apesar de todos os acionistas terem direito aos dividendos, existem regras diferentes de distribuição dependendo do tipo da ação. As ações ordinárias, chamadas ON, têm como principal característica dar o direito a votar em assembleias de acionistas. As ações preferenciais, chamadas de PN, normalmente não têm esse direito de votar, mas em contrapartida tem prioridade na distribuição de dividendos. Já que a gente está falando de regras, é bom saber quem define e onde está escrito tudo isso, né? Todos os detalhes têm que estar definidos no Estatuto Social da empresa, que é um documento que estabelece uma série de regras
para o funcionamento da companhia. E quem analisa se tem lucro líquido ajustado suficiente para ser distribuído e propõe como vai ser feito o pagamento dos dividendos é o Conselho de Administração. Esse conselho propõe os dividendos, o valor que vai ser distribuído, a data de registro para verificar quem são os acionistas que vão ter o direito aos dividendos e a data de pagamento. E por fim, a Assembleia de Acionistas é quem aprova ou não essas propostas. Os dividendos pagos para pessoas físicas, de acordo com a legislação atual, são isentos de imposto de renda. Só que esse assunto pode ser debatido em uma eventual reforma tributária, então é bom acompanhar o que for acontecendo em relação a isso. Aliás, hoje existe um outro provento que a empresa também pode pagar por acionista em dinheiro: o juros sobre capital próprio, conhecido como JCP ou JSCP. Diferente do dividendo, ele já é tributado pelo imposto de renda na alíquota de 15%. Tudo bem, você já sabe agora o que é dividendo, mas na hora de comprar ações de uma empresa, até onde será que você deve levar em consideração se ela distribui ou não os seus lucros? Você concorda comigo que uma empresa pode estar em diferentes estágios e momentos? E que de repente, se a empresa está começando ou em fase de crescimento, pode fazer mais sentido reinvestir em vez de distribuir os lucros. Ou seja, respondendo à pergunta lá do começo do vídeo, distribuir dividendos não é tudo quando a gente vai fazer uma análise de uma ação. Podem existir empresas boas que não distribuam tantos dividendos e também o contrário. Por outro lado, dependendo dos seus objetivos e do seu horizonte de investimento, talvez seja interessante investir em uma ação que te ofereça um fluxo de caixa com bons dividendos. Assim, você não precisaria esperar o momento em que pretende vender ela para fazer algum uso dos seus ganhos, se isso for do seu interesse. Aqui, vale mencionar um indicador que costuma ser usado no mercado. É o Dividend Yield, que mede o retorno de uma ação considerando só o pagamento de dividendos. E o cálculo dele é simples. Basta somar os dividendos do período que você quer analisar e dividir pelo preço da ação no início desse período. Mas, mesmo os indicadores de pagamento sendo bons, não basta só olhar para o passado. Então, se o pagamento de dividendos for o critério escolhido, você, ainda assim, precisa escolher empresas sólidas e mais consolidadas, que tenham boas perspectivas de manter os resultados e lucros no longo prazo. É importante lembrar que, como os dividendos são parte do lucro líquido, eles podem mudar ao longo do tempo, dependendo do desempenho da empresa. Pronto! Antes de chegar na parte final, não custa reforçar. Para investir em ações, seja nas que distribuem mais ou menos dividendos, você precisa definir antes o quanto quer destinar a investimentos mais arrojados, de acordo com o seu perfil. E tem que levar em consideração seus objetivos e o horizonte que pretende usar o dinheiro investido. Por exemplo, não dá para investir o dinheiro da reserva de emergência em ações, nem nas que pagam, nem nas que não pagam bons dividendos. As condições de cada empresa sobre o pagamento dos dividendos estão definidas em seu estatuto social e elas são propostas pelo Conselho de Administração e aprovadas pela Assembleia de Acionistas. É isso aí, pessoal. Para saber mais sobre todo o universo de investimentos, siga a Ambima nas nossas redes sociais e bons investimentos.